Salve alunos do CPM Engenheiro das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais dessa instituição. E na aula de hoje nós vamos dar sequência àquela discussão dos problemas ambientais ligados aos impactos causados pela indústria, em que nós vimos aquela análise a partir dos problemas em termos de escala, os problemas globais que inclui ali desde o efeito estufa, o aquecimento global e a redução da camada de ozônio, e em escala menor, escala regional e escala local, nós vimos as ilhas de calor, as chuvas ácidas e a inversão térmica. Na aula de hoje a gente vai focar mais nos problemas ambientais, ou socioambientais, melhor dizendo, relacionados à exploração dos recursos naturais por parte da agropecuária e da mineração, que são duas atividades que causam aí, digamos, um forte impacto socioambiental para a natureza, que apesar de ser digamos, em termos econômicos, uma atividade que causa aí um grande benefício para a nossa economia, já visto que nós temos aí um modelo agroexportador desde da Primeira República, assim como uma das grandes chaves da nossa economia, uma mola propulsora grande da nossa economia, ela não deixa aí de causar um grande impacto para o meio ambiente, para o ecossistema. Então, vamos continuar a aula buscando ali o conceito para a gente entender melhor o que quer dizer isso. Então, o impacto ambiental, a gente pode, a partir da resolução do CONAMA, definir como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente vão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, porque se a gente for pensar aí essa ação desastrosa da relação do homem com a natureza, extremamente irracional e predatória, que a gente pode, digamos, colher amargos frutos com relação a esses impactos ambientais significativos e que ameaçam a nossa vida na Terra. Então, é por isso que as atividades sociais e econômicas também são afetadas, uma vez que se nós precisamos do meio natural aí para sobreviver, então essa escala digamos, de exploração da natureza para chegar até onde chegamos em termos de progresso, a gente, nesse regime exploratório que nós estamos, digamos, numa quantidade avassaladora, nós deixamos aí, digamos, rastros desastrosos com relação a essa intervenção na natureza. E isso, claro, que pode voltar em termos de impactos socioambientais que vai causar aí no regime econômico e social uma, um grande impacto, e isso pode ser ruim para a economia, para o social, e provoca também a questão do impacto à biota. A biota vem do grego bios, vida, que significa aí em ecologia, em sociologia, em geografia, é o conjunto de todos os seres vivos que compõem ali um determinado ambiente em um determinado período. Então, ele pode ser usado em várias escalas, tanto em referencial a um habitat particular, por exemplo, o rio Abiota de um determinado lugar, a biota de um rio Amazonas, até um conjunto de organismos da Terra que compõe a biosfera. Então, você tem essa biota como uma ideia de comunidade. E a intervenção nessas comunidades de forma desastrosa pode causar todo esse impacto ambiental. Então, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, se a gente for pensar o que a mineração causa em termos de problemas, sobretudo com o rompimento das barragens, até mesmo a questão das próprias escavações, e o rastro que se deixa em termos de, digamos, impactos ambientais na própria conjuntura do solo é muito grande. E também a qualidade dos recursos ambientais. Então, todas essas alterações do ecossistema aí, seja por questões naturais, que também pode ser, você pode pegar um vulcão que entra em erupção, ou até digamos, uma coisa que é própria da natureza, e as ações humanas,
no que tange às ações trópicas, né, antrópicas, quer dizer, isso pode resultar em grande desequilíbrio ambiental. E nós sabemos que isso começou um pouco antes da nossa década, bem antes em termos de séculos, já começou aí um processo de industrialização acelerado já no pós-revolução industrial, que trouxe aí essa, esses resultados desastrosos com relação a essa famigerada relação que nós temos com a natureza, que pode aí, desde da poluição, seja ela pela atividade humana, química, física dos ecossistemas, sonora, visual, hídrica, atmosférica, causar grandes desequilíbrios por essa interferência de forma drásticas aos meios abióticos e bióticos aí que nós vamos tratar nessa aula de hoje. E quando nós tocamos nesse assunto dos impactos ambientais, sem dúvida, a, a, primeira, a primeira hipótese que vem à cabeça como o fato de pensar esses impactos no ecossistema é, sem dúvida, a questão da vegetação, é a primeira a sofrer com isso, a vegetação natural, original daquele lugar, porque ela, digamos, é o grande ponto de equilíbrio aí, tanto da questão das condições naturais do solo, do relevo, do clima, e quando acontece isso, essa devastação, ou esse desflorestamento, ou mesmo a questão das queimadas, é, para essas atividades aí, e geralmente de cunho econômico, a gente pode pensar aí várias atividades que estão em torno que se desdobram com os interesses econômicos, dentre as quais a principal nós temos aí a extração da madeira. A gente vem perdendo aí grandes territórios florestais, sobretudo da Amazonas, da Amazônia e do Cerrado, são os dois grandes biomas que mais vem sofrendo nos últimos anos o ataque com relação à extração das madeiras, sobretudo a extração ilegal das madeiras na Amazônia, facilitada sobretudo pela fiscalização no Brasil, que deixa muito a desejar. Nós temos aí a instalação de projetos agropecuários também, porque você precisa, sobretudo pelo gado de corte, e nós somos um grande exportador de carne, então nós precisamos aí de várias grandes áreas, digamos, aí para esse gado de corte, e para tanto você precisa devastar, queimar, sobretudo essas reservas naturais. Você tem a implantação de projetos de mineração, sobretudo quando a gente for olhar aí a questão do nosso modelo econômico, das atividades econômicas do Brasil. Minas Gerais, pegando Minas Gerais como exemplo aí, foi uma das temáticas muito debatidas nos últimos 5 anos, né, desde do rompimento da barragem de Mariana, depois de Brumadinho. A gente teve uma intensa discussão com relação a esse modelo de mineração e como isso causou grandes impactos. Então trouxe à tona aí toda essa problemática da mineração, que foi aí digamos, uma das grandes chaves para pensar o progresso do Brasil, sobretudo com a questão do escoamento dos nossos minérios, do nosso ouro, do ferro, da bauxita, do manganês e esses principais minérios de exportação aí. Você tem a instalação também, ou a expansão dos garimpos, sobretudo na Amazônia, os garimpos ilegais, a construção das usinas hidrelétricas, que também é outro grande problema para a gente pensar aí em torno das questões econômicas que causam impactos ambientais grandes. A urbanização, né, a crescente urbanização, que você tem que desmatar, você tem que, digamos, desflorestar grandes reservas para que aconteça essa urbanização. Os incêndios que também ocupa aí uma grande uma grande cena em termos daquele modelo antigo ainda que se era usado como forma rudimentar de queimadas, né, para desflorestar ou até mesmo fazer o replantio. Então, nesse sentido, em termos históricos aí, o desmatamento se dá justamente a partir da Revolução Industrial, a partir do momento em que você tem ali uma, uma necessidade da queima de combustíveis fósseis, sobretudo da madeira,
que eram utilizados em grande e larga escala, em grande ritmo, é, na, na produção, né, das indústrias. Então, o que preocupa tanto aí com essa retirada da vegetação original aí é porque é, os problemas ambientais ligados ao desmatamento é, ocorre como consequência vários outros problemas que a gente vai ver durante a aula. Então, por isso que é necessário a gente debater essas questões das queimadas e dos incêndios. A gente for pensar aí, sobretudo teve o INPE, né, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, ele denunciou o ano passado que teve digamos, um grande celeuma em torno dessas discussões, a quantidade de queimadas que aconteceu na Amazônia e o desflorestamento, que trouxe à tona aí, digamos, de novo essa questão do desflorestamento, do desmatamento via queimadas e incêndios, que a derrubada de grande parte, de grandes hectares da Amazônia para o plantio e para a, a questão da pecuária extensiva, trouxe aí, digamos, à tona esse debate, a necessidade de voltarmos os olhos para essa questão ambiental e o aceleramento aí dos impactos ambientais que isso pode causar em relação a essa postura irracional do ser humano. Vamos continuar agora tratando um pouco mais dessa questão. E um dos grandes problemas ou consequências, melhor dizendo, do desmatamento é a perda da biodiversidade. Se a gente for pensar até a Amazonas, aí, que a gente está falando muito, a Amazônia, a floresta amazônica, como uma, uma floresta que tem aí grande biodiversidade, sobretudo na variação de grandes indivíduos, e uma grande variedade genética, tanto aí pensando na fauna e a flora e os micro-organismos que existem, por ela ser uma floresta clímax, né? Então você tem aí um importante papel da Amazônia no que tange ao sequestro do carbono, e isso para pensar que também a questão da diminuição do aquecimento global e do efeito estufa, porque quando você sequestra o carbono e você deixa a máquina intacta, aí você capta, né, o CO2 pela fotossíntese e libera mais oxigênio. Sem contar que todo o serviço prestado pela floresta há um desequilíbrio. Se a gente for olhar aqui na figura, o sequestro do carbono, o ciclo da água, a questão das matas ciliares que protegem os rios, protegem toda a fauna, toda a flora, e esse sistema funcionando em perfeito equilíbrio e a diversidade biológica de cada bioma, de cada a biota aí, e até mesmo a questão do solo, que é necessária para o lençol freático, o ciclo da água como no todo, da redução da temperatura, é como se comprometesse todo esse sistema aqui, ó, no seu equilíbrio. E se a gente for precisar em termos de, de números, os números atuais não são nada bons. A gente já perdeu aí, porque os dois grandes biomas que estão sofrendo mais com a questão do desmatamento ou do desflorestamento, seja por queimado, seja pela questão da, da derrubada de árvores para o plantio ou para a questão da criação de gado, o cerrado é o que mais vem sofrendo. Já perdeu 51% da vegetação nos últimos 15 anos. Além disso, a floresta amazônica nos dois últimos anos agora, 2018 e 2019, cerca de 50% das queimadas foram na Amazônia e 25% foi no Cerrado. E geralmente essas queimadas têm um procedimento geralmente muito criminoso, que, que é justamente para fazer todo esse uso da floresta de forma ilegal. Então a região Amazônia, a floresta amazônica, quer dizer, ela é uma das que mais sofre com relação a esse desmatamento, sobretudo o desmatamento em torno da borda da floresta. Para o cultivo de monocultura, como a soja, que é muito forte, a expansão bovina, o gado de corte, como eu disse para vocês. Em julho de 2009, o INPE calculou cerca de mais ou menos
2.156 quilômetros quadrados de áreas desmatadas justamente para essas atividades. Então, e a gente viu, né, o ano passado, o mundo se atentando para essas incursões na Amazônia, que houve até um recuo dos países que ajudavam financeiramente para manter aí a Amazônia no seu ritmo normal, sem essa questão do desflorestamento que está alarmante. E no ano de 2019, agora, aquilo que eu falei para vocês foi em 2018. Agora, em 2019, mais ou menos 5.054 quilômetros quadrados de área já foram calculados no ano passado em termos de desmatamento. Infelizmente, o nosso governo vem acelerando aí essa questão dos desmatamentos, sobretudo concedendo licenças aí para as queimadas. Então é um problema sério, assim, suscetível de grandes discussões e precisa discutir porque eu acho que a legislação ela teria que funcionar muito para que houvesse uma diminuição drástica com relação a esse sistema irracional de desmatamento, sobretudo para vislumbrar um lucro que depois nós vamos pagar uma conta terrível com relação a isso. Então, nesse sentido, pensando aí nas grandes consequências, uma delas também é que esse sistema de desmatamento e de desflorestamento afeta a saga, que é o sistema de aquífero do Grande Amazonas. Como eu disse para você, a Amazônia é uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, na Amazônia, esse sistema aquífero aí, ele tem, em média, 7 bilhões, ele dá conta de manter, em termos de água potável, para 7 bilhões de pessoas, calculando mais ou menos 250 anos. Então, só para vocês terem aí uma noção da importância de todo o sistema aquífero que aqui a Amazônia tem, a grande região da Amazônia. Pra vocês terem noção do tanto que ela é importante para a preservação da natureza e para a questão do ecossistema. E como eu reforcei, geralmente os incêndios, o desflorestamento, as queimadas, ela consome grande quantidade de biomassa é, e provoca aí, digamos, grandes consequências que a gente vai ver aí, algumas consequências. Mas como foi ressaltado nesta aula, geralmente são as atividades agropecuárias as grandes responsáveis, que é a questão econômica de fundo, né? Amparada aí por incentivos do governo e geralmente também esses incêndios, essas queimadas, esse desflorestamento nas bordas da floresta tem uma fiscalização que deixa muito aquém. Nós não temos assim porque ela é uma fiscalização feita por pessoas. Então, por mais que os satélites denunciem aí, tem um satélite que é feito anualmente, o cálculo é feito anualmente, e tem outro satélite que foi questionado muito, porque teve todo um questionamento com relação ao governo, que o satélite, segundo o governo, o satélite estava emitindo dados não confiáveis. Mas fato é, a gente sabe que a Amazônia é atacada a todo momento por essa lógica de expansão econômica, e isso, pensando nessa questão econômica, o nível alto de garimpo, de madeireiras que tiram as madeiras da Amazônia, clandestina, e até mesmo a questão da agropecuária, e o plantio também, e o gado de corte são os grandes responsáveis aí por esse desflorestamento e causando todo esse desequilíbrio que a gente vai agora mostrar em termos de consequência com relação a esses atos humanos. Então, se atendo às consequências aí socioambientais dessas ações antrópicas, ou melhor, dessas interferências humanas em relação ao desflorestamento, às queimadas, à arrancada da vegetação natural, nós temos aí um aumento do processo erosivo e, consequentemente, é claro, o empobrecimento do solo, porque com a questão da arrancada da vegetação natural, aquelas matas ciliares ou mesmo a vegetação natural que, digamos, segurava ali o solo na sua formação natural, sem essa proteção,
quando chove, você tem, digamos, uma velocidade de escoamento maior e superficial ali daquela parte do solo em que ficam os nutrientes, que ficam bem na superfície. Então, você tem uma descida dessa, dessa terra, dessa parte que escorre, e com a precipitação das chuvas aí, e as raízes que ficavam ali ajudavam, de certa forma, a reter o solo, evitando que ele se desagregue. Você tem um desagregamento mais rápido do solo, que até inviabiliza a agricultura. Um desdobramento sério com relação também ao desmatamento seria o assoreamento dos rios, em que você perde ali uma consequência direta, com o solo se precipitando em direção aos rios, você vai perder ali, é, digamos, grande quantidade de terras que vão ser jogadas dentro do rio, vai acumular no leito desses rios, e você tem dificuldades tanto da questão da evasão da água, que a água precisa, digamos, correr, né? E nesse sentido, os rios ficam inviáveis até para navegar, porque ele precisa de uma certa profundidade. Então, grande parte daquele solo fértil vai para dentro do rio, o rio leva grande parte e dificulta também até com a questão do ácero, é difícil esse nome, assoreamento, que é, digamos aí, esses impactos causados pelo entupimento do rio com todo o solo, com a areia, com o resto que sobra aí, tanto das minerações e até mesmo da arrancada da vegetação natural. Outra consequência com relação ao desmatamento, aí, a perca da vegetação, você tem a questão do rebaixamento do aquífero por causa da menor infiltração da água das chuvas no subsolo. O que vai, claro, provocar a questão de um problema de abastecimento nas águas da cidade, sobretudo no campo. Se a gente for pensar no ciclo da água, no ciclo hidrológico, a vegetação ela é importantíssima nesse sentido, porque ela vai ajudar aí na questão da precipitação, né, da chuva, e também na evapotranspiração. O que acontece quando você retira aqui as matas e a vegetação natural que ajuda nessa evapotranspiração e até mesmo no ciclo da água? Quando a água da chuva precipita, você tem aí uma infiltração dela no solo. Essa água vai descer pelas raízes das árvores que estão tanto nas matas ciliares e nas matas em si. Você vai ter aí a infiltração da água no subsolo. E esse subsolo, ele tem lá as rochas porosas ou rochas cristalinas com as suas fissuras. E essas que vão formar, digamos, o aquífero aqui, ó, no subsolo. E, e o que mantém, no caso, esse aquífero aí é a água que, digamos, vem da chuva, infiltra pelas raízes das plantas aqui e fica ali formando esse espécie de um esponjão. Esse esponjão de água no solo, quanto mais ele ficar túrgido, mais cheio ele ficar, melhor vai ser, porque daí ele vai conseguir, a partir da própria pressão que ele sofre, esse esponjão, ele vai poder formar aquilo que a gente chama assim, jogar água para fora, fazer com que a água suba e retorne até a superfície, que vai formar aqueles olhos d'água, ou seja, as nascentes dos rios. Então, ela é importantíssima essa vegetação natural, porque ela colabora para esse ciclo da água continuar no seu ritmo normal. Uma outra questão que, claro, que vai desdobrar com relação a essa falta de vegetação natural causada pelo desmatamento é a própria diminuição dos índices de chuva, porque você tem a evapotranspiração, que ela é responsável por essa umidade da água, né, na, no ar, sobretudo assim o vapor da água, né? Então você mantém aí, digamos, o ar úmido. Então, se ele, digamos, se isso saturar, digamos, é, se a vegetação que é responsável por todo esse regime de chuvas, tal, se isso, digamos, a desmatação acontecer de forma volumosa, você compromete essa evapotranspiração que consequentemente vai comprometer a questão do regime de chuvas. Aí você vai ter a massa de ar seco muito grande, porque você não vai ter
também o sequestro do carbono, e isso com o desflorestamento, todo o ciclo da água fica comprometido. Onde chovia já quase não chove. Você tem também o processo de erosão que a gente vai ver com a questão do desflorestamento, entre outros problemas que vão vir aí agora na conta. Você tem também, na sequência aí, uma elevação das temperaturas locais e regionais pela maior irradiação do calor, porque quando você desfloresta, você queima, você tira aquilo que é dos equilíbrios fortes que nós temos aí com relação ao sequestro do carbono. O que seria esse sequestro do carbono? Eu pensar a Mata Amazônica, ela é uma grande sequestradora do carbono. Por mais que ela não seja assim, digamos, o pulmão do mundo, que é o que se pensa, que ela não é o pulmão do mundo, porque se a gente for olhar aí a questão de oxigênio, ele é muito mais produzido pelas algas marinhas, do fitoplâncton, do que pela floresta, mas ela capta o CO2. Essa captação do CO2 é feita pela fotossíntese, porque grande parte desse CO2 ele é absorvido pela fotossíntese, e ao retirar esse CO2 do ar aí, dessa camada, você diminui muito o aquecimento global. E o efeito estufa, você possibilita que, digamos, haja um equilíbrio a partir da fotossíntese. Com o desmatamento ocorre o contrário, você vai liberar muito mais CO2. Além da floresta deixar de captar o CO2, você ainda vai fazer com que ela aumente ainda mais o CO2, sobretudo com a questão das queimadas e do próprio processo de decomposição que, que a própria árvore e as plantas sofrem ao ser, digamos, desflorestadas ou queimadas. Daí você tem aí uma liberação do CO2 pela própria vegetação. Então, o sequestro do carbono ele funciona como um grande equilíbrio, sobretudo pelo sequestro aí do carbono, no que tange a diminuição aí dos gases, sobretudo o gás carbônico, que é um dos grandes vilões aí do aquecimento global e de todo aquele aceleramento que nós vimos com relação aos gases de efeito estufa. Então, só para a gente ter uma noção, tanto que é importante essa redução do CO2 que as matas, o cerrado, a floresta amazônica, a mata atlântica, faz nesse sentido de buscar um equilíbrio aí através do processo de evapotranspiração e do sequestro do carbono. E todos esses problemas até então aí, consequências narradas, o assoreamento dos rios, o rebaixamento do aquífero, a diminuição do índice de chuva e todo o problema causado pelo ciclo da água, a elevação das temperaturas locais, então você tem vários desdobramentos, e um deles, somados tudo isso aí, você tem um processo de desertificação. Desertificação é essa degradação de regiões semiáridas ou subúmidas secas, em que é um problema essencialmente climático. Se é um problema essencialmente climático, ela vai necessariamente instaurar, digamos, um processo que está associado aí a diminuição da água no solo, né, claro, e a quantidade dessa água que está sendo diminuída, ela vai, digamos, tirar grande parte dos nutrientes do solo. Aí você tem todo um processo de empobrecimento, como a gente viu na questão da erosão da própria perda do sistema aquífero aí, que empobrece o solo, e a perda de nutrientes. E você vai ter toda uma dificuldade ainda maior com relação à questão da fixação da vegetação. Então, é, essas ações antrópicas que nós vimos, que leva a desencadear todas essas questões, as mudanças climáticas, por exemplo, você tem aí o desmatamento como um dos grandes vilões também da desertificação. E é porque você tira a vegetação para gerar, digamos, a própria vegetação para fins econômicos, como a gente viu. Então, essa retirada como da vegetação natural, você vai, digamos, desencadear todo digamos, um agravamento do solo. E isso, nas regiões que tem, digamos, que são propícias para a desertificação, que tem esse solo que eu disse para vocês, com maior facilidade de acontecer a desertificação, com essa ação antrópica acelera ainda muito mais essa questão
do, do, da desertificação. Então, os impactos são, assim, vários impactos, dentre a questão das práticas agrícolas, a questão da própria desertificação leva à questão se a gente for pensar assim, a questão vamos pegar o deserto do Saara, que é um dos grandes desertos que a gente tem. Aí você tem aí, digamos, uma grande evasão de pessoas, de migração, as poucas áreas que sobram em torno do deserto para digamos, para fins econômicos, vira regiões de guerras entre os nativos, entre guerras civis com relação ao que sobra de terras que são agricultáveis. Então, são toda uma gama de problemas que a gente pode narrar com relação à desertificação, até mesmo a gente for pegar o Brasil, se pegar o Nordeste, aí cerca de 71% das regiões agricultáveis, sobretudo no Piauí, passa por um processo de desertificação, sobretudo por você, com a ação antrópica, você mudar todo o ritmo de, de, de- desse ciclo da água e da própria dimensão agricultável do solo. Então, essa desertificação é um dos grandes impactos sérios que a gente tem como desdobramento de toda essa, de toda essa, essas consequências sobretudo do desmatamento e da retirada das árvores nativas que poderiam, digamos, evitar a desertificação, evitar toda a questão do agravamento que se tem em torno dela. E não obstante, também a gente pode pensar que a monocultura também, que foi uma das grandes molas propulsoras econômicas do Brasil, sobretudo no Brasil, como modelo agroexportador, a soja, a cana-de-açúcar. Essa monocultura também pode causar um grande empobrecimento do solo, porque você vai consumindo os nutrientes do solo e ao consumir isso e não haver uma variedade de reposição, você, e sobretudo até mesmo da reposição da matéria orgânica, você causa um empobrecimento do solo que a longo prazo pode virar um grande deserto. Então, eu penso que em termos de impactos ambientais com relação a, a queimada e ao desflorestamento já está bom. Vamos agora ver um pouco dos impactos ambientais causados pela mineração. Então, assim como a agropecuária, digamos, é um dos grandes sinônimos de desenvolvimento econômico, a, a mineração também, sem dúvida, no país, no Brasil, ela é uma grande. A exploração de minérios e mesmo a exportação tem um grande papel econômico, como as principais atividades econômicas do Brasil, né? Mas ela não deixa, assim como a agropecuária, o desmatamento, o desflorestamento, de causar um grande impacto aí com relação ao meio ambiente. E ela, o que é pior, ela vai impactar a tríplice, né? A tríplice questão social, tanto o solo como o ar e os recursos hídricos são os maiores sofredores com relação a essa extração dos minérios, porque pela própria dinâmica de extração dos minérios, além de acabar com a paisagem, né, em termos de alterar a paisagem e o ecossistema, você tem também aí grandes quantidades de recursos sendo tirados do solo, o empobrecimento do solo, e todos os recursos hídricos também, tudo aquilo que a gente já narramos em termos de impactos socioambientais ligados à questão da evapotranspiração, da própria, é, digamos, o sequestro do carbono também está na conta da mineração, porque você tem que desflorestar grandes reservas para começar as escavações, porque toda a extração dos minérios estão no subsolo, estão depositados no subsolo, então você vai mexer em vários componentes do ecossistemas aí que são importantes para a preservação do meio ambiente, para digamos, uma vivência sustentável do meio ambiente. Então vamos ver os principais problemas da mineração. Então, são muitos problemas similares à agropecuária, a mineração também traz, desde da degradação da natureza, como a gente pode ver, da paisagem aqui, quer dizer, em que você consegue perceber pela própria foto o tanto o volume de área, a extensão das áreas que é necessário desflorestar, arrancar, queimar, para que aconteça a mineração, que ela é uma lavra feita a céu aberto. Você tem que desmatar mesmo, senão você não consegue escavar, né,
o minério que está no subsolo. Para isso você tem que desmatar, como eu disse para vocês, a retirada do minério, como ele é feito a céu aberto, você precisa ir retirar toda uma cobertura vegetal e todos aqueles problemas dos desmatamento que nós vimos com a agropecuária também redunda aqui na mineração, porque você vai afetar toda, digamos, o recurso hídrico e o solo. Vamos pensar um pouco no recurso hídrico, que é o que a gente bateu na tecla até então. Você tem a contaminação de vários recursos através do fato de que você precisa de um alto consumo de água para o beneficiamento do minério. Além disso, você vai precisar de um rebaixamento do lençol freático, desse lençol freático aqui, para que durante toda a etapa de extração do minério, você você vai diminuindo o fluxo de água do rio, né? E isso impacta naquele sistema aquífero que eu disse para vocês, dos esponjões que se formam no lençol freático com a chuva, porque você já não tem a floresta para as raízes infiltrar no subsolo e conseguir ir segurando a água da chuva, para a água da chuva não escorrer. Com isso e com as escavações, o rebaixamento do lençol freático, para a extração do minério, você diminui ainda mais o fluxo dos rios. Sem contar também no fato de que você tem uma poluição muito grande, porque os minérios que são levados, o escoamento superficial dessa água, ela é altamente contaminada por vários minérios pesados, como o ferro, areia, o granito, que pode contaminar aí os grandes cursos dos rios, dos lagos, e chegar até o mar. Isso quando não acontece o acidente, igual aconteceu com Brumadinho e Mariana, né, que daí é pior ainda. Então você tem uma proliferação de vários é, processos erosivos devido à escavação do solo, que aí faz com que, digamos, ainda dissipe ainda mais os rios, a água dos rios vai embora cada vez mais, sem contar na poluição do ar com a queima do mercúrio ao ar livre, e esse mercúrio é muito utilizado para a extração de vários tipos de minério. E além dessa poluição dos rios, como um efeito mais imediato, você tem uma grande mortandade de peixes, provocando toda uma degradação e uma consequência terrível na própria fauna dos rios. Então, você tem uma determinada gama de problemas que vão se desdobrando e que desde os recursos hídricos e o do solo, você tem uma perda grande da biodiversidade, tanto da fauna como da flora. Continuando no rol de problemas, a gente pode perceber também que você tem a poluição, a contaminação e a compactação do solo, porque você precisa escavar, né? Aí, ao escavar, você vai compactar o solo, é inevitável isso. Uma das etapas da mineração é a retirada do solo fértil, e até mesmo para recortar e chegar ao subsolo. E quando ele está desnudo, aí você favorece toda essa compactação, como eu disse para vocês. A poluição sonora também, e a qualidade altera a qualidade do ar, onde tem muitas explosões perto da cidade. Você tem assim toda uma migração até dos próprios bichos do habitat natural, que não entende todo aquele sistema de explosões. Só para pensar um pouco também na poluição do mar, quando eu tive nas praias do Espírito Santo, de Vitória, mais especificamente, a Vale tem uma extração de minérios do lado de uma das praias. Essa praia ficou totalmente contaminada, até a água da praia, com a poeira que sai das explosões, das escavações, ao ser levada para o mar, com o vento, toda a praia sofre com aquilo. A água é cinza, é uma água muito feia. E assim, quem toma banho mesmo é só os turistas no mar, eu pude perceber, porque os nativos mesmo da cidade sabem da poluição ali com relação à água vindo da empresa Vale, e isso causa ali uma grande poluição do mar. E por fim, com toda essa questão da biodiversidade, que sofre um impacto muito grande com essa questão da migração das aves, é, com as explosões, mesmo os ruídos, da poluição sonora, e essa perda da biodiversidade, como eu citei para vocês,
você tem ainda os impactos ambientais ligados à questão das consequências que nós tivemos aqui no Brasil, sobretudo com Brumadinho e Mariana, que são as consequências diretas ligadas ao rompimento dessas barragens. Nós tivemos aí o rompimento da barragem dos Rejeitos, sobretudo daquele modelo de alteamento ao montante, que é um dos modelos mais baratos do processo dos rejeitos de minérios, que são escoados da mineração. E nós tivemos aí, digamos, um dos grandes rompimentos de barragem do Brasil, acho que é um dos, se não me engano, é um dos processos mais drásticos que nós tivemos em termos de impactos ambientais e desse rompimento dessa barragem. Então, nós temos aí na conta uma quantidade incomensurável de problemas e consequências vindas justamente desse, desse processo aí de rompimento das duas barragens. Então, tanto a ruptura aí da barragem de Fundão, em Mariana, e a ruptura da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, causou grandes impactos. Um deles foi o assoreamento, né, da bacia do Rio Doce, em Mariana, e o caso do rompimento da barragem do Córrego do Fundão, a bacia do Rio Paraupebas, que integra o São Francisco, o Velho Chico. Aí você tem aí, importa dizer também que esse excesso de carga sedimentar que foi lançada e de rejeitos, né, da barragem de rejeitos, lançado no cursos fluviais, lançou nessas bacias e causou aí um grande impacto, sobretudo na capacidade evasiva do rio e nos leitos do rio, né, com a série de desdobramento. Um deles é o assoreamento, como eu já disse, que daí você compromete a navegabilidade desses rios, pois ele precisa de uma certa profundidade para que haja vazão desses rios, né? Prometeu também a própria questão da produção energética, uma vez que o componente dessa matriz aí é a principal geração de eletricidade no nosso país. Vemos que há também uns desdobramentos sociais e econômicos em relação a essa questão de Brumadinho e de Mariana. No caso do Rio Doce, aí o volume foi bem maior de sedimentos lançados na calha do Rio Doce. Então, você registra um nível de assoreamento considerado altamente crítico, sem contar na contaminação da água, não exatamente pelo rejeito, que, que não é tão essencialmente tóxico, mas sobretudo pela remoção de metais pesados que já estavam acumulados no fundo desse rio. Então, essa suspensão dos materiais pesados causam uma queda da qualidade desses cursos e acaba comprometendo aí os grandes abastecimentos urbanos, sobretudo com a ruptura da barragem de Fundão, né? Se a gente for ver as reportagens, Governador Valadares, que é uma cidade que sofreu muito nesse contexto com a barragem de Fundão, foi muito atingida, sobretudo o curso do rio Paraupebas, e que muitos municípios ficaram comprometidos com essa água contaminada. A gente pode elencar vários impactos também aí com relação a, aos impactos, desde a diminuição da piscicosidade dos rios, lembrando que a biodiversidade brasileira, quando se trata da água doce, ela é realmente muito grande, e muitos dos nossos rios têm esse alto nível de endemismo, ou seja, de espécies que são encontradas nesses ambientes. E essa ruptura da barragem, todo o curso fluvial, é claro que vai alterar e todos os parâmetros desses rios também vão se alterar. Então você muda o pH de acidez da água, acarretando a eliminação de muitas espécies, a mortandade de peixes. A questão da biodiversidade fica bastante comprometida, sem contar as milhares de famílias ribeirinhas que vivem da pesca, né, da pesca desses rios. Então, sobretudo aquelas que ainda vivem da pesca do Rio São Francisco, do Rio Doce. Então, você tem um impacto socioeconômico muito grande. E sem contar também, para além desses impactos ambientais, você tem a perca de vidas, né? Cerca de aí, esses dados acho que não estão atualizados desse texto que eu tirei, 110
mortos que foram atingidos, mas eu acho que acharam bem mais vítimas, se não me engano, depois eu vou certificar o número ali, mas são muitas famílias que perderam seus entes queridos que estavam trabalhando, mesmo no caso do distrito, que foi do distrito de Mariana, né, Bento Gonçalves, que praticamente desapareceu, a perca ali da relação com aquele lugar. Então você tem aí grande, digamos, uma perca com o seu habitat, com a história que se criou das famílias em relação àquele lugar. Então não é só a gente não tem uma relação com o espaço físico puramente material, mas você tem sentimentos, tem história ali em torno dessas famílias que perderam é, moradores de Bento Rodrigues, que eu falei Bento Gonçalves, né? Bento Rodrigues, que que foram praticamente soterradas, né? Aquelas casas ficaram soterradas, então acabou a história e até hoje não foi resolvida, né? A questão para essas famílias, é um lugar o lugar para elas morarem não foi definido ainda, então você tem aí muitos moradores voltam até para buscar o resgate histórico da sua história ali. Então, nesse sentido, são vários os problemas que a gente pode elencar com relação a esse rompimento da barragem, desde os problemas socioambientais até os problemas sociais e econômicos que todas as famílias, as pessoas que dependiam direto ou indiretamente da barragem e aqueles que dependiam da pesca familiar ali, como, digamos, das suas estruturas econômicas, você tem uma grande perca aí desse material, né? Então, a contaminação dos rios, das águas, isso tudo vai trazer uma grande perca da fauna, né, do sistema aquático, que vai, claro, redundar tanto na mortandade de peixes e até mesmo na questão econômica das famílias que dependem aí devido ao excesso de lama e de rejeitos que foram lançados aí nessa questão dos rios. Então você tem as comunidades ribeirinhas, como eu disse para vocês, que dependem de muito disso aí, as matas ciliares, a agricultura, tudo isso foi afetado de forma muito séria e de forma muito drástica, sem contar as famílias que perderam os seus entes queridos, sobretudo no último registro agora de Mariana, se não me engano, Mariana não, Brumadinho. Em Mariana teve 15 mortos, né, e um desaparecido, se não me falha a memória. Em Brumadinho eu tenho que certificar ainda, se não me engano, deu mais de 200, não sei quantas mortes, e em média uns 15 desaparecidos. Então é um número grande de vidas que foram estimadas. Como disse para vocês, foi o maior impacto que nós tivemos em termos de consequência desse desabamento, desse rompimento das barragens de alteamento montante, que é um dos sistemas de barragens mais baratas que a Vale usa, e é questionável até que ponto esse processo do neoliberalismo e a venda das nossas empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, que foi vendida aí no governo do Fernando Henrique Cardoso, de fato traz essa ideia da eficiência que o neoliberalismo prega, né? Como uma forma ideológica. Então é questionável até que ponto essa questão ideológica do neoliberalismo, pensando na eficiência, essas empresas privadas levam em conta aí a questão de vidas e até mesmo a questão da qualidade, né, do serviço prestado, porque tem toda aquela ideologia de que as empresas privadas vão trazer, de certa forma, uma certa, digamos, uma eficiência maior. Essa eficiência foi questionada, sobretudo na casa aí desses dois rompimentos. Então, esses são os maiores problemas que eu quis elencar para vocês nessa aula. Ela vai ser completada com certeza com as aulas de geografia da professora Selma. Nós estamos estudando mais aos impactos ambientais. A professora Selma vai mostrar outras questões além dessas. E na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco como que isso afeta as questões das minorias, sobretudo as questões dos índios e das comunidades quilombolas. No mais, tenham bons estudos e até a próxima aula.